Por que será que grandes empresas estão praticamente exigindo que políticos lhes imponham impostos mais altos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nesse último ano, aqui no canal, cobrimos as principais notícias sobre o Imposto Mínimo Global, idealizado pela OCDE e que visa impor uma taxação mínima de 15% em escala mundial para que nenhuma empresa possa praticar elisão fiscal buscando jurisdições menos vorazes e intrusivas. Se você bem se lembra, esse artifício da alteração de jurisdição geralmente acontece quando uma empresa muda seu domicílio fiscal para um país que cobra uma alíquota tributária menor. Assim, uma empresa como a Amazon, por exemplo, pode operar nos Estados Unidos e no resto do mundo, mas pode ao mesmo tempo estar registrada como uma empresa sediada na Irlanda e assim arcar com um imposto nacional de 12%, que é bem menor que o valor que vigora na maioria dos países. Essa concorrência entre jurisdições costumava ser bastante benéfica para localidades como Suíça e Ilhas Caimã, que conseguiam atrair riquezas e alcançar um nível de poder e influência que seria impossível se dependessem exclusivamente das suas riquezas naturais ou extensão geográfica. Sabendo que justamente a baixa carga tributária é o que conferia vantagem a esses países, você até poderia imaginar que não valeria a pena para tais nações atenderem à pressão da OCDE para aumentar seus próprios tributos, pois afinal isso fecharia a principal fonte de investimentos dessas localidades. Mas a dinâmica corporativista é notória por não se nortear apenas por mecanismos racionais. E em tempos de políticas de ESG e maximização do welfare state, era questão de tempo para que fossem rompidas as eventuais resistências contra essa nova etapa do projeto globalista. Em meados de setembro, a Irlanda começou a enfrentar pressão das próprias empresas pagadoras de impostos. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Parece contraintuitivo. Mas, dessa vez, a pressão vem não dos políticos de carreira, mas de corporações multinacionais representadas pela Câmara Americana de Comércio. Para se ter uma ideia, a entidade conta hoje com cerca de 800 membros dos mais influentes da economia global, incluindo diretores de gigantes da tecnologia como Facebook, Google e Intel, grandes conglomerados financeiros como JP Morgan e até as corporações estrelas da década, Pfizer e Johnson & Johnson. É curioso pensar que, no fim das contas, são as próprias empresas pagadoras de impostos que fazem tal campanha, ao passo que a resistência está vindo de lideranças políticas irlandesas que, afinal de contas, são membros da classe recebedora de impostos. Algo parece não estar certo. Mas se você se atentar para todas as particularidades desse nefasto arranjo corporativista, você verá que a questão toda é de fácil entendimento. É como dizem, o diabo mora nos detalhes. Para os grandes conglomerados econômicos e as gigantes que dominam cada setor, faz muito mais sentido introduzir uma série de barreiras e regulações que impeçam a concorrência de estabelecer e amadurecer projetos promissores. Tomemos como exemplo o Brasil. Aqui existem 92 tributos, sendo os principais IRPJ, CSLL, ISS e ICMS, fora o imposto de importação que sua empresa pode ter de arcar dependendo das atividades exercidas. Isso faz com que o Brasil seja o quarto país que mais tributa entre os países da OCDE. Ainda assim, alguns grupos empresariais parecem bem à vontade com nosso manicomial sistema tributário, a exemplo de Magazine Luiza, Camargo Correia e JBS, que nunca pedem por menos impostos ou simplificação fiscal. Aliás, falando em JBS, tempos atrás vimos estourar no Brasil o escândalo da Operação Carne Fraca, que apurou uma série de procedimentos escusos nos setores frigorífico e pecuário, possibilitando o comércio de carnes no Brasil em condições de higiene e conservação muito abaixo do aceitável. Não obstante, passados quase 5 anos destes acontecimentos, a JBS, um dos principais nomes implicados naquelas investigações, continua a crescer e dominar o comércio de carnes brasileiro, sem dar qualquer indício de que tenha sofrido o menor abalo que seja.
Fatos assim ocorrem porque grandes conglomerados econômicos possuem um exército de contadores e advogados que conseguem contra-atacar em momentos de crise e possibilitar que, no fim das contas, as empresas saiam das crises ainda mais fortes. Se para a JBS, crises assim são como um mero tiro de estilingue, para o pequeno empreendedor, os golpes do Leviatã Estado são sentidos como tiros de canhão. Tendo todo o poder político e econômico a seu favor, a JBS consegue comprar cada pequeno concorrente que não tem recursos para se adaptar às regulações econômicas e sanitárias e que também não podem arcar com o custo de ter os fiscais da vigilância sanitária na sua folha de pagamento. Some-se a isso o fato de que grandes corporações conseguem sempre empréstimos subsidiados do governo via BNDES. E você verá que, na verdade, nosso atual arranjo econômico é um mero jogo de cartas marcadas, muito distante de um real livre mercado. O mesmo ocorre com os impostos pagos pelas Big Techs, a cartelização dos grandes bancos e mesmo corporações de transporte coletivo e seu lobby político contra aplicativos como Uber e Buzzer. E na Irlanda não é diferente. Bom, era diferente até setembro deste ano, mas, infelizmente, o país já anunciou sua adesão ao programa de imposto mínimo global. A Irlanda, na verdade, até conseguiu manter os atuais níveis de taxação para as empresas consideradas médias, mas o estrago já está feito. Pois, uma vez que o sistema totalitário globalista conseguiu abrir uma brecha, essa oportunidade continuará a ser explorada cada vez mais em direção ao socialismo. A história não nos deixa mentir. Desde a Previdência instituída por Bismarck na Alemanha e depois copiada pelos outros países sob o pretexto de cuidar dos idosos, passando pelas modas extravagantes do século XXI, como o absorvente público e as cirurgias para mudança de sexo e também as bolsas para estudar feminismo nas faculdades públicas. Tudo isso demonstra que o Estado sempre penderá em direção ao socialismo e ao seu próprio agigantamento. Mesmo que até ontem ainda houvesse uma pequena resistência capitaneada por países como a Irlanda, que ainda insistiam em adotar medidas pró-livre mercado, essa resistência está dando sinais de esgotamento e cedendo lugar ao modelo de ditadura global, no qual até os impostos do seu país são determinados por Washington e Bruxelas. É aterrador, mas a Agenda 2030 está avançando a passos largos. Por isso, ainda vale repetir o que sempre enfatizamos e continuaremos dizendo, ao menos até que as Big Techs resolvam censurar também a discussão deste assunto. O Bitcoin resolve isso. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Junox, escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!